Eu quebrei. E quantas vezes eu quebrei? E quantas vezes eu me lamentei? E quantas vezes eu me vi triste? Triste no processo, triste por estar vendo tudo aquilo que eu sonhei indo embora e tudo aquilo que todas as minhas expectativas simplesmente sendo frustradas. Quantas vezes eu saí da minha zona de conforto e simplesmente fui chorar sozinho, me lamentar sozinho, conversar sozinho sobre tudo aquilo que deu errado. Quantas vezes eu ia para minha varanda ou para o banheiro, ficava horas e horas pensando exatamente, olhando para o nada, entendendo o porquê que eu errei tanto, por que as coisas aconteceram da forma que aconteceu. Hoje eu quero contar todas as vezes em que eu grosseiramente quebrei, os motivos que me levaram a quebrar e o que eu fiz para poder dar a volta por cima. Mas antes, eu vou tocar a vinheta, depois a gente vai bater um papo bacana sobre a minha história das vezes em que eu quebrei a conta, quebrei as minhas contas. Solta a vinheta! Quem nunca quebrou uma conta, quem nunca se lamentou, quem nunca deu vontade de desistir, quem nunca, na verdade, naquele momento, cara, que estava tudo bem, estava tudo acontecendo da maneira que você planejou e do nada você comete um erro, comete uma única falha. Hoje eu quero falar muito sobre as vezes em que eu quebrei, as histórias em que eu quebrei. Nesse bate-papo hoje vai ser um bate-papo sobre não a minha história de sucesso, e sim as histórias de fracasso no mercado financeiro. Mas antes de eu contar essas histórias, antes de contar os motivos que me levaram a quebrar inúmeras vezes, eu perdi as contas das vezes em que eu quebrei, gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, que as pessoas assistam esse vídeo, me ajuda muito. Gostaria muito que você desse o joinha, gostaria muito que você se inscrevesse no canal e gostaria muito que você comentasse. Eu estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, troco uma ideia, falo algo, sempre alguma coisa relevante ao mercado financeiro. E se você não é inscrito, se você não ativou aquele selo de notificação lá, ativa, porque aí cada vídeo novo ele vai chegar para você e você vai receber uma notificação de cada vídeo novo que eu fizer. Quantas e quantas vezes estava no meio do processo, feliz, simplesmente achando que eu acertei, que eu estava no processo de consistência, e eu, em um dado momento, cometi um erro. Cometia um erro, cometia outro erro, e aí vinha um novo ciclo de perda. Eu vou contar aqui algumas das minhas perdas mais altas, mais desequilibradas da minha vida. Eu conto muito aquela dos 50 mil, mas ela não foi a única que eu perdi cometendo um erro grave. E todas elas, se vocês vão perceber, que ela tem um algo em comum. Eu queria que vocês comentassem se vocês identificaram qual é o algo em comum nessas perdas. Eu vou começar com uma perda que foi a primeira perda maior que eu tive, foi aquela dos 50 mil reais. Depois eu vou contar as outras, teve de 20, teve de 6 mil, teve de tudo, na verdade. Mas eu vou contar as maiores, não vou contar as menorzinhas, que eu considero menorzinha de 300, 400, 500, de R$1.000, eu nem vou contar essas. Eu vou contar as maiores. A de 50 mil, ela foi logo no início da minha trajetória. Eu estava no meio da pandemia e eu estava acabado de conhecer o day trade, e aí eu tinha ganho uma semana assim gigante, absurda, assim, surreal a semana. Na primeira semana eu já tinha ganho mais ou menos uns 5 mil ou quase 6 mil reais numa primeira semana, isso de segunda a quinta-feira. E foi uma semana assim espetacular, eu extremamente alavancado, fazendo preço médio, fazendo tudo de errado. Aí veio uma fatídica sexta-feira. A sexta-feira
ela era uma sexta-feira de payroll. Ou seja, toda semana tinha uma semana de uma agenda econômica absurda. E essa sexta-feira eu não sabia que tinha payroll, não sabia nem o que era payroll, só para vocês terem uma ideia. Meu modus operandi nas operações, ela era completamente diferente, e é completamente diferente você trabalhar o swing trade, você trabalhar as ações, do que você trabalhar o day trade. E aí eu tava lá operando tranquilo, aí com 100 contratos, e de repente deu 9,6. E aí as operações, o mercado do dólar começou a desabar, uma coisa assim absurda. Eu não tinha stop. Aliás, eu não colocava stop, porque nas minhas operações de ações, como elas são valores pequenos, valores controláveis, eu não utilizava stop porque dificilmente tinha movimentos bruscos como tem no mini índice ou mini dólar, tá? E aí o negócio começava. E aí eu coloquei a operação de boa, tranquilo, que 5 mil, já tinha 5.800 reais de lucro naquela semana. E de repente começa a cair, começa a cair, começa a cair. E aí eu tenho uma inteligente ideia, a absurda ideia de fazer o quê? Fazer botar mais. Eu tava com 100 contratos no mini dólar. Eu falei, eu operava pela XP na época, e aí eu coloquei mais 100 contratos. E ele não parava de cair. E aí eu lembro que eu coloquei mais 100 contratos até, eu tenho esse vídeo falando sobre isso, tá? E aí até que eu não aguentei, eu falei, cara, isso vai acabar com o meu dinheiro, vai acabar com a minha vida. E eu já tava com 48 mil reais, enfim, já tava com um valor bem absurdo. E eu fui nessa operação, eu estanquei ela. Eu parei, eu falei assim, cara, pronto, eu vou zerar. E aí eu tive outra inteligente ideia de tentar recuperar eu tava com uma boa grana alocada na época, e aí eu tive a inteligente ideia de recuperar. Perfeito. Foi o overtrade atrás de overtrade, foi operação atrás de operação, 100 contratos em cima de 100 contratos, e eu consegui, num curto espaço de tempo, através de uma sorte absurda, conseguir 3 mil reais de lucro. Só que aí, raciocina comigo, eu saí de um valor de 50 mil negativo, de 48 mil negativo, com taxa, com tudo assim, mais de 50, e eu fiquei com 3 mil positivo. O que era o ideal nesse momento? Era parar. E eu simplesmente não parei. Eu uso muito essa expressão que eu usei, né? Eu falei assim, agora, meu irmão, eu vou pra cima do mercado. Eu recuperei 50 mil reais. Tem um vídeo lá para trás, bem lá para trás, que eu conto essa história e eu mostro os valores que eu perdi. E aí eu recuperei aqui com 3 mil positivo. Pô, para cima do mercado, agora eu vou ganhar 50 mil. Já que eu consegui ganhar 50 mil, porque eu estava com 50 mil negativo, consegui ganhar 50 mil, eu vou para cima do mercado. O que aconteceu? O mercado novamente desandou e eu fechei o total com 50 mil negativo. Aí já contando as taxas, já contando tudo. Ou seja, eu estava com 50 mil negativo, consegui ficar com 3 mil positivo e voltei a ficar com 50 mil total lá, com taxa, com tudo, 50 mil negativo. Esse foi muito traumático. Mas o principal erro, primeiro, claro, vou repetir os erros só para vocês entenderem. Não sabia o que estava fazendo. Comecei a semana, comecei a minha vida no day trade já de maneira errada e ganhando, fazendo preço médio e extremamente alavancado. Ou seja, um conjunto de erros sem nenhum critério para poder operar. Aí eu vou contar, aí aquilo foi um baque, aí aquilo eu comecei a avaliar o porquê que eu ganhei, porquê que eu perdi, só que não chegava a uma conclusão. Aí comecei a pagar os treinamentos, os cursos não entrava na minha cabeça, ou seja, os treinamentos não entravam na minha cabeça. Hoje fazem muito mais sentido os treinamentos quando eu revejo eles, tá? Aí a minha segunda perda, ela foi, aí depois eu entrei num ciclo meio de parar, de olhar, de ficar no simulador, de ficar acompanhando o que está acontecendo. E aí eu entrei num ciclo meio de calma. Entrei, fiz novamente, aí comecei ganhando novamente, aí aqueles 50 mil consegui cair para 35 mil. Ou seja, eu comecei ganhando de novo. Falei, opa, show de bola, ok.
E aí um belo dia, novamente cometendo os mesmos erros, vou repetir, os erros se repetem. Insistir no erro é burrice, na verdade. Só que você não tem orientação do que é certo, do que é errado. E aí eu peguei e fiz sempre alavancado e sempre preço médio. Um belo dia, tô lá no mini dólar. Acho que eu peguei trauma do mini dólar exatamente por isso. Eu fui lá e entrei novamente. O que aconteceu? Mercado foi contra, preço médio. Mercado foi contra, preço médio. Resumo da história, nessa operação eu tive um prejuízo de 20 mil reais. Nessa, extremamente abalado, porque foi uma segunda perda alta, eu fui lá, parei de operar naquele dia, parei de operar naquela semana e não fiz mais nada, e fiquei na minha, e fiquei tentando estudar e tentando entender os porquês do mercado, mas eu não chegava a uma conclusão dos porquês do mercado, por que eu estava errando, entende? Eu não conseguia entender o porquê que eu acertava, ganhava dinheiro, e daqui a pouco entregava tudo. Pô, ganhava 15 mil, daqui a pouco perdia 20. Então, esse cenário era um cenário meio confuso para mim, porque eu não tinha uma orientação. Os cursos, embora chamassem de mentoria, hoje eu entendo que não era uma mentoria, porque mentoria é esse troca de ideia, você chegar próximo do cara, pegar o cara pela mão, e é o que eu pretendo fazer no futuro, e orientar, cara, tá aqui, o teu erro tá aqui, vamos avaliar junto. Era um curso online, ele simplesmente te dá o básico da parada, entendeu? E aí nesse básico eu tinha, depois eu fui aprendendo o básico. Aí foi uma perda de 20 mil, também cometendo o mesmo erro da primeira perda absurda. Depois eu tive algumas perdas de 2 mil, aí eu entendi que eu não podia alavancar mais, mas permaneci com o preço médio. E aí um belo dia, estava no meio da pandemia, meu filho era pequenininho, meu filho era um garotinho, e a minha esposa continuou trabalhando, e eu fiquei em casa, trabalhando em casa, e operando, e orientando, ajudando meu filho lá na escola, fazendo as paradas e operando, e fazendo as coisas, trabalhando, operando e fazendo os trabalhos de casa. Aí, o que aconteceu? Tô lá numa operação, a operação não estava indo contra, ela estava a favor, e aí eu, tranquilaço, de boa. E aí, num dado momento lá, meu filho sai do joguinho dele lá, ele tava jogando lá o joguinho no celular, e falou assim, pai, eu quero comer. E aí eu falei assim, filho, espera só um pouquinho, que eu tava ganhando 3 mil nessa operação no mini dólar também alavancado, continuei um pouco mais alavancado, não tava mais com 100, eu tava com 50, era absurdo. E aí eu peguei, o que aconteceu? Eu falei assim, filho, espera um pouquinho, só que meu filho, quando falava de comida com ele, falava que ele tava com fome, cara, ninguém parava ele. Ele ficava, pai, eu quero comer, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, e eu tive que simplesmente parar, para poder olhar, dar atenção ao meu filho lá naquela hora. E aí tava 3 mil locativo, eu falei, tá 3 mil, de boa. Qual foi o meu erro ali? Eu poderia ter feito uma parcial, se eu tava com 50 contratos, poderia ter reduzido para 10 contratos, eliminado 40, meu preço médio lá para cima, eu ficava de boa. Não, poderia ter protegido, colocado no 0 a 0, colocado um lucro de 1.000 lá e deixado o pau quebrar, se fosse para cima, ok. Não, eu simplesmente, autoconfiante, fui lá, fiz a comidinha dele, ia lá, dava uma olhada, tava ok, voltava, volto, tá 6 mil negativo. E aí, meu filho fala assim, pai, quero mais. E 6 mil negativo, 7 mil negativo, 8 mil negativo, e meu filho querendo comer mais, e aí eu não sabia o que fazer, fiz o preço médio novamente. Esse valor caiu para 3 mil negativo, caiu para 2 mil negativo, eu falei, vai voltar, ok. Você vira torcedor, você vira cristão, você acredita na fé, você acredita em tudo menos no mercado. Tudo que você faz ali, ele é tudo menos um operador de mercado. E aí eu fui lá, cara tenso, fiz a comida para ele novamente, ele falou, pai, não tá legal, faz de novo, porque a comida tem a carne que eu não gosto. Eu fui lá, tirei a carne, joguei comida fora, e fui lá, fiz a carne novamente, para ele, voltava lá correndo, era uma correria, um negócio absurdo. Aí voltei, aí tava novamente 6 mil, eu fui lá e zerei. O que é curioso nessas perdas, e aí vocês vão entender, tem mais, tá? Tem uma pregada nesse sentido, e eu vou contar depois um pouquinho mais. O que é curioso nessas operações, primeiro, eu não tinha
o stop. Segundo, eu fazia muito preço médio. E terceiro, eu estava muito alavancado. Se eu não tivesse alavancado, talvez eu saísse lucrativo, porque na maioria das vezes, analisando depois friamente, ela voltou para um ponto sem alavancado, um ponto tolerável de loss, ou até no 0 a 0, ou até lucrativo. No dia do payroll, por exemplo, eu voltei a ganhar, por exemplo, porque ele foi naquele pancadão gigante, e eu comprado logo no início, e depois ele voltou ao ponto inicial. Se eu não tivesse alavancado, se eu soubesse, né, enfim, eu ia simplesmente ter feito um contrato, 2 contratos e deixado o pau quebrar, e depois eu esperava o finalizar da história para depois eu fazer entender o que eu faria. Todos eles voltaram a um ponto inicial. Ou seja, se eu não tivesse tão alavancado, talvez eu tivesse a sorte de ter saído menos negativo, ou no 0 a 0, ou até mesmo positivo. A outra coisa, além de eu estar alavancado, eu ainda entrava chutado de preço médio. No limite, até a operadora fala assim, não pode mais enviar ordem. Então, tipo um exemplo, tá? Eu estava com 100 contratos, e aí de repente eu colocava mais 100, mais 100, mais 100. Quando chegava um dado momento, por exemplo, que ela não permitia mais 100, eu colocava 50, 50, 50, e depois, não permitia mais 50, eu colocava 10, 5, até ela não falar, não, você não pode nenhum mais. Então era nesse nível. Eu já cheguei a operar, por exemplo, com 700 contratos numa operação de preço médio. Algumas eu dei sorte, outras não dei sorte. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, eu quero que vocês entendam com tudo isso, ouçam tudo isso, é o seguinte, os erros eles são muito comuns, ou seja, eu só conseguia a devida consistência, só conseguia avançar quando eu conseguia entender que tudo aquilo que acontecia comigo era fruto de um erro meu de alavancar, meu de não ter um stop bem definido, meu de eu simplesmente não entender o que eu estava fazendo, não entender o que eu estava trabalhando, o que eu estava operando. Eu já contei essa história, talvez essas histórias em outro vídeo, ou seja, de forma fragmentada, e tem muito mais, tá? Mas o que eu não contei é que todas essas perdas, e foram contas quebradas, e muitas contas quebradas, ou seja, eu estava lá com o valor e muitas vezes era estopado pela corretora, tá? Ou seja, eu estava na corretora lá com 50 mil. Às vezes eu quebrava a corretora. Então eu só parava depois que eu quebrava, que eu quebrasse a conta, eu parava depois que eu quebrasse a conta. E era um vício muito absurdo. Eu ficava, era tipo um encantamento por estar na frente da tela. Eu era muito encantado por estar na frente da tela. E foi outra coisa que eu tive que melhorar muito, ou seja, eu consegui avançar, melhorar a minha vida, principalmente a minha vida profissional no mercado, quando eu consegui tirar esse vício. Aonde eu estava, eu tinha que operar. E aí uma das outras perdas altas que eu tive, e eu também já contei isso em outro vídeo, eu fui buscar meu filho na escola, eu tinha que operar de qualquer jeito. Eu trabalhava na época. Então, às vezes eu parava, pegava meu filho e voltava para casa, ou estava de férias. Eu tinha que operar de qualquer jeito. Mas por que eu tinha que operar de qualquer jeito? Aí, nesse dia, eu fui buscar meu filho. Fui buscar meu filho, na volta, aí eu, sinal, foi lá meu celular, comprei. Sempre alavancado, sempre na merda. Aí, operação contra, e preço médio, sem stop e perda. Sempre a mesma história. E uma vez, só para finalizar o vídeo, uma das vezes que eu lembro, foram várias contas quebradas. Uma vez, esse dia foi o de pior, acho que, não sei, um dos piores, na verdade. Esse dia eu tinha ganhado R$1.500, já sabendo mais o que eu estava fazendo, e já aconteceu isso algumas vezes comigo. Isso é muita falta de atenção até. E aí eu operando, as coisas acontecendo, tinha operado, tinha ganhado 1.500, e eu fui numa reunião de paz do meu filho. Aí tô lá, operando de paz, aquela reunião chata,
E essa história é engraçado que essa história aconteceu. Eu vi o Rodrigo Cohen contando e aconteceu exatamente igual comigo. Eu me vi naquela história. A história, vocês vão falar assim: ah, essa história o Rodrigo Cohen conta. É igualzinha dele, é igualzinho. Ele contou essa história aconteceu exatamente comigo. Só que eu não tinha ouvido a história dele, tá? E aí eu tô lá, aí tô lá no celular. Era tipo 3 horas da tarde. Era um evento, na verdade, na escola. E aí eu tô lá olhando, e pá, entrei. Tava chegando 1.500. Aqueles 1.500 viraram 1.000 positivo. 1.500 positivo e 1.000 positivo. Falei, pá, calma aí. Eu não tava nem ouvindo mais o que estava acontecendo. Aí daqui a pouco eu falei, esperar mais um pouquinho. Tava no mini índice, aí fui pro dólar. Pá! Aqueles 1.500 que viraram 1.000, viraram 500. Falei, calma aí. Eu, pá, de novo. Resumo da história, eu terminei a reunião de paz, sem entender o que estava ouvindo, com R$ 200 negativo. Entreguei aquele R$ 200 negativo. Então, foram perdas absurdas e eu fui entendendo, trabalhando, estudando muito isso em mim. Eu entendi, só para finalizar o vídeo, porque o vídeo já está longo, eu entendi que eu perdi porque eu insistia nos meus erros, era teimoso nos erros de preço médio, de alavancagem. Eu perdi porque eu não entendia o que eu estava fazendo, eu perdi porque eu não tinha uma estrutura, eu perdi porque eu era desconcentrado, eu perdi porque eu era viciado. Eu era um vício muito grande naquela operação. Então, eu fui entendendo, melhorando, avançando, entendendo, melhorando e avançando até chegar o primeiro mês positivo. Primeiro mês eu não alavanquei, aceitei meu stop, primeiro mês positivo, tá? Eu aceitei meu stop, não fiz preço médio, não alavanquei, já falei. E aí até que eu fiquei bem. É isso, galera. Bom, obrigado para quem chegou até aqui. Eu espero que vocês não passem pelo que eu passei. Beleza? Obrigado mais uma vez e fui!